Olá novamente a todos. Nós estamos agora partindo para o final do primeiro dia da sexta edição do IoT Business Forum, onde o nosso assunto será Edge Computing e IoT. Mas antes de começar, eu quero relembrar os avisos que na plataforma vocês têm uma ferramenta, um formulário para mandar as perguntas para os nossos painelistas, que assim que vocês começarem a apresentação, vocês poderão enviar as perguntas ou especificamente para um dos panelistas, ou, nesse caso, para qualquer um dos dois que vão agora falar sobre a questão do Edge Computing. Também quero relembrá-los para visitar os stands dos nossos patrocinadores, que ao final do dia agora nós vamos fazer o sorteio de 3 kits da Fuse IoT, que consiste de um Moleskine, uma caneta e de um squeeze. Também vamos sortear de uma caixa de som oferecida pela CrowdStrike e também um AirDots oferecido pela Cloudflare. Outro aviso também é que amanhã, depois que terminarmos a sexta edição do IoT Business Forum, vocês poderão assistir novamente todas as gravações usando o mesmo endereço de e-mail e a senha que vocês fizeram para se cadastrar aqui para participar do próprio evento. Como eu já falei nos painéis anteriores, o currículo dos nossos palestrantes estão lá na nossa plataforma. Então, para a gente já ganhar um tempinho, eu já vou pedir para a gente dar início ao nosso painel do primeiro dia do nosso evento. Então, eu gostaria de convidar para falar sobre IoT e computação de borda o Francisco Caramache de Gelo, que é Business Development Management de Data Center da Vertiv Latam, e também o Jorge Vergés, que é diretor de vendas da Cloudflare Latinoamérica. Muito obrigado, Claudinei. Obrigado aí pela participação de vocês. E eu gostaria já, para a gente já ganhar tempo, pedir para a gente já dar início ao nosso painel. Francisco, você pode começar? Posso sim, Claudinei. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, contribuindo aí também com a apresentação do Jorge. Eu vou apresentar alguns slides aqui para a gente poder falar um pouquinho melhor. Eu acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? Então, bom, vamos lá. Já entrou. Como o Claudinei comentou, eu sou responsável por desenvolvimento de novos negócios na equipe da Vertiv, na região Latam, região da América Latina. E a ideia aqui é passar um pouco do conceito da infraestrutura de Edge e como que ela se liga a essa tendência dos IoTs, dos dispositivos de internet das coisas, que estão cada vez mais presentes aí no nosso dia a dia. E eu acho que para falar sobre isso é importante a gente conceituar também o que é Edge do ponto de vista da infraestrutura, por que a gente precisa ter uma mudança na nossa infraestrutura de missão crítica, falando aí basicamente das utilities mesmo, né? Dos locais onde os equipamentos, os hardwares são instalados e como que isso afeta a aplicação dos dispositivos da internet das coisas, que estão aí praticamente hoje em todas as aplicações que a gente tem. A gente sabe que a tecnologia ela tem impulsionado uma demanda global por dados de forma bastante intensa nos últimos anos. Praticamente todos os aspectos da nossa vida hoje passam por algum uso de tecnologia digital e é conectado de alguma forma. Tradicionalmente, o mundo virtual ele já existia, porém com um fluxo de informação muito linear, vindo dos grandes centros de processamento, dos grandes data centers, e sendo distribuídos na borda da rede. Então a gente tinha conteúdo, armazenamento de informação e alguns serviços que ficavam hospedados nos grandes data centers e que praticamente eles simplesmente chegavam para nós, para os usuários. Mas a própria computação de borda ela tem mudado isso, as nossas demandas por tecnologia têm impulsionado uma mudança nesse cenário, os tipos de aplicação que a gente utiliza hoje em dia, elas têm demandado uma infraestrutura de borda diferente
para poder viabilizar a computação de borda acontecer. Nesse interim, a gente tem os dispositivos de IoT que geram uma quantidade enorme de dados na ponta, próximas da aplicação, devido a uma série de necessidades, a uma série de serviços novos que a gente vem utilizando, e precisam que muitos desses dados sejam armazenados ou até processados já na borda, tá? Pensando aí em experiência de usuário ou até em viabilidade técnica para que algumas operações possam existir. Por que o Edge, né? Por que isso acontece a nível de aplicação? Quando a gente basicamente utilizava a internet para fazer armazenamento, backup, navegação de internet mesmo, e-mail, a computação tradicional, ela atendia bem. A computação tradicional, que a gente convencionou aí chamar de nuvem, né, que foi um movimento que aconteceu nos últimos 10 anos, a troca de serviços centralizados pelos serviços em nuvem, porém ainda hospedados nos grandes data centers tipo hiperescala, elas podiam ser processadas a distâncias maiores. A demanda por frequência de transmissão de dados, o volume de dados era menor e a exposição à latência da comunicação era mais baixa. A gente podia ter esses processos requerendo alguns tempos de respostas mais longos. A computação de borda, ela vem para suprir justamente uma capacidade demandada pelas novas aplicações, como aplicações da área médica, como aplicações de edifícios inteligentes. A gente vai ver muito computação de borda sendo demandada pela indústria, pela questão de manutenção, e até pela área de entretenimento mesmo, com distribuição de conteúdos de vídeo de alta definição, como serviços de streaming, e jogos eletrônicos também, que vivem uma fase bastante intensa aí de investimento. Para a gente entender como que a gente constrói capacidade para isso, né, a gente na Vertiv, a gente fez uma pesquisa, a gente vem fazendo e evoluindo essa pesquisa também há bastante tempo para entender quais são esses usos, quais são essas aplicações de borda e como que a infraestrutura tem que lidar com ela. E nesses estudos a gente percebeu que existem 4 modelos básicos de computação de borda baseado na aplicação dos usuários. Então a gente tem o caso de uso intensivo de dados, que é basicamente o tipo de aplicação que a gente enxerga na distribuição de conteúdo, em realidade virtual, em computação de alto desempenho. Aí a gente tem o mundo gamer, tem o mundo de simulações, cidades inteligentes também. É uma aplicação bastante fácil da gente encontrar hoje em dia. Comunicação máquina a máquina, muito utilizado em sistemas de manutenção preditiva e preventiva na indústria, smart grids, que estão permitindo aí as revoluções energéticas, principalmente a fotovoltaica. A gente tem muito a questão da percepção humana à latência nas aplicações, talvez seja o movimento mais típico hoje de investimento em edge computing, onde fala-se muito em experiência do usuário, e as aplicações críticas à vida, que talvez seja a próxima onda de investimento nesse setor, onde a gente enxerga os drones, a gente enxerga a robótica, transportes inteligentes, a gente tem alguns sistemas de trem que não utilizam basicamente um condutor, é tudo feito por aplicação automática. Tem também a telemedicina, hoje ela é muito feita através de teleconsulta, por aplicativos como esse que nós estamos usando para fazer a apresentação, mas alguns procedimentos devem no futuro ser viabilizados pela expansão da infraestrutura de edge. E falando um pouquinho sobre como é que está a maturidade desses mercados em relação à adoção de edge, à aplicação, se a gente traçar uma curva de maturidade aí, talvez as aplicações críticas à vida sejam aquelas que ainda estão engatinhando, estão numa fase exploratória, até pelo risco embutido, né, pela relação custo-benefício dela, ela exige realmente um pouco mais de tempo, um pouco mais de maturidade para ser implementada, mas aplicações de uso intensivo de dado nesses modelos, como manutenção preditiva que eu falei,
gerenciamento de inventário em tempo real. A gente vê aí os e-commerces trabalhando com entregas diárias de produtos, com entregas no dia seguinte. Existe a questão física, né, de fazer o produto chegar até o usuário final, que é importante, mas tem toda uma cadeia de informação que acompanha essa entrega física. Análise de vídeo, gerenciamento de cadeia de suprimento, isso tudo está em fase de implantação, já falando um pouco mais da nossa região. Em seguida eu vou mostrar um pouco do parâmetro mundial sobre isso também. E a gente vê algumas implementações já sendo feitas em larga escala. Hoje, praticamente em qualquer lugar que a gente esteja, a gente consegue acessar serviços de streaming como Netflix, como uma Amazon Prime, com altíssima qualidade e com um tempo de resposta bastante satisfatório. Então, a gente vê que as aplicações de Edge, elas não são mais uma promessa de futuro, como a gente falava em palestras em 2016, 2017, mas elas já são realidade e já geram investimentos bastante altos nessa indústria. Quando a gente fala em computação de borda, a gente pode pensar em data centers tradicionais, a gente pode pensar em dispositivos de IoT, mas a capacidade de processamento de dados, ela pode acontecer em diferentes camadas de infraestrutura. Eu falo isso porque é aqui que talvez a Vertiv seja mais relevante na construção desse ecossistema. Então, a gente entende que essas capacidades elas podem estar distribuídas basicamente ou nos dispositivos de edge propriamente ditos, como um drone que tem um dispositivo de processamento embarcado para controlar as funções de voo. Esses dados não são transmitidos, eles são processados no próprio local. A gente também tem os micro data centers ou os micro edge data centers, que são pequenas instalações bastante comuns hoje em dia para a construção de capacidade local, principalmente para redução de latência, em algum nível até para a segurança da informação. A gente tem os data centers de edge distribuídos. Esse é um modelo de construção que vem crescendo muito, se aproveitando um pouco do modelo anterior que a gente tinha, do modelo de construção de nuvem ou do modelo de construção distribuída, onde a gente compartilha principalmente o investimento para a criação dessa capacidade. E a gente tem os data centers de edge regionais, aí os data centers de um pouco maior escala para capacidades maiores. Então o edge ele acontece basicamente em uma desses 4 pilares de infraestrutura. Mas o que a gente tem percebido, esse modelo a gente criou ele já faz alguns anos e a gente vem monitorando como que ele cresce ao longo do tempo. E o que a gente tem percebido é que cada vez mais os edges que se concentram em dispositivos, aquele processamento que é feito no mesmo dispositivo, para as aplicações sensíveis à latência humana e sensíveis à latência máquina a máquina, aqui a gente pode pensar tanto em experiência do usuário no e-commerce, como para o primeiro caso, como uma manutenção preditiva, sei lá, de vibração de eixo, para uma indústria de manufatura, para o segundo caso, eles vêm migrando para a questão do microedge, para a questão de pequenas infraestruturas concentradoras próximas ainda à aplicação. Isso acontece principalmente por causa do adensamento de dispositivos de IoT que a gente tem para cada aplicação. Se antigamente eu tinha um sensor fazendo uma manutenção preditiva em algum processo industrial, hoje eu tenho diversos que compõem um modelo que vai alimentar para mim um relatório que eu vou entregar para o meu cliente, dizendo para ele que tipo de investimento ele tem que fazer. Então, o que a gente vê é um crescimento substancial dessa infraestrutura. Assim como os próprios data centers regionais tradicionais também estão migrando para essa infraestrutura distribuída um pouco menor, principalmente porque as aplicações estão permitindo isso. A gente tem que lembrar que a infraestrutura, idealmente, ela atende a uma demanda da aplicação, nunca o contrário, para a gente pensar no melhor custo-benefício do que a gente está construindo. E como é que a gente constrói isso em termos físicos, né? Hoje a gente tem como possibilidade a construção de data centers inteiros dentro de um rack. O rack é a menor unidade de criação de capacidade de missão crítica. Ele é um armário, basicamente,
onde eu armazeno servidores, storages, equipamentos de comunicação, como roteadores. E eu posso construir esse data center hoje dentro de um rack, coisa que antigamente eu precisava de salas, eu precisava de várias equipes multidisciplinares, fazendo diversas intervenções, conversando com diversos tipos de fornecedor distinto para criar um ambiente minimamente seguro para processamento dessas informações. Hoje a gente já consegue fazer isso como um produto dentro de um rack, o que permite a gente criar essa capacidade de missão crítica também de uma forma muito mais econômica. E para finalizar essa questão introdutória aqui, né, para a gente poder partir para as dúvidas depois e conversar um pouco mais com o formato de painel, falando sobre o cenário mundial, a gente tem nas diversas regiões do mundo estágios diferentes de maturidade e de implantação de Edge Computing. Esse slide está um pouco denso, mas eu fiz um resumo aqui do cenário mundial, primeiramente. Então, a América do Norte e Europa é onde esse mercado de Edge Computing está mais consolidado. No mercado norte-americano e no europeu, a indústria 4.0, né? A melhoria dos processos industriais, principalmente, elas são o grande motor que puxa o desenvolvimento ou que geram demanda para esse tipo de aplicação. Nos Estados Unidos, talvez por uma questão cultural da população, os e-commerces também têm investido muito na questão de Edge Computing, mas no resto do mundo, a gente vê algumas aplicações emergentes. Eles estão em um estágio um pouco anterior de aplicação. Na nossa região, é um mercado em desenvolvimento, a gente ainda não é considerado um mercado consolidado, porém, o crescimento desse tipo de aplicação, ele é muito rápido. A gente fala que no Brasil, a gente tem hoje um crescimento na taxa de 23% do mercado de Edge Computing, e em 2026 esse número deve chegar a 38%, segundo dados recentes do Gartner. E um fato curioso também é que o mercado europeu ele está mais atrasado que o nosso mercado sobre a adoção de novas tecnologias construídas especificamente para o mercado de Edge Computing. Isso eu acho interessante porque vai contra o pensamento natural de que a gente poderia, na Europa, já ter um mercado mais consolidado. Mas o fato é que a Europa utiliza muita infraestrutura legada, muita infraestrutura antiga, de data centers construídos para outro tipo de aplicação que hoje vem sendo adaptadas para o mercado de computação de borda. No Brasil, talvez por a gente não ter uma infraestrutura mais antiga disponível para isso, essa infraestrutura de Edge Computing vem sendo construída já aproveitando as melhores práticas e as tecnologias mais recentes. Isso quer dizer que o nosso mercado talvez esteja um pouco mais maduro pensando em eficiência energética e economicidade do desenvolvimento desse mercado. Então, como forma introdutória, basicamente era isso que eu queria passar para a gente poder começar uma conversa em seguida. Perfeito. Nós vamos agora convidar o Jorge. Só antes eu gostaria de fazer um aviso que nós, no final do nosso painel agora, nós vamos ter o sorteio dos nossos patrocinadores. Então, para a pessoa ter tempo para se inscrever, então vou aproveitar aqui para deixar um último aviso, que nós vamos ter o sorteio de 3 kits oferecidos pela Fuse IoT, que consiste de um Moleskine, uma caneta e um esquise, uma caixa de som oferecido pela CrowdStrike e um AirDot oferecido pela Cloudflare. Então, para as pessoas terem essa oportunidade de se inscrever e fazer o opt-in lá no stand dos nossos patrocinadores, que agora, ao final aqui, depois da apresentação do Jorge, nós vamos, ao final do painel, fazer esse sorteio. Então, só para o pessoal não perder a oportunidade, eu gostaria de reforçar esse aviso. Jorge, por favor, poderia fazer sua apresentação? Claro, Claudinei, obrigado, Francisco, também. Deixa eu preparar aqui, só um segundo. Só um minutinho. Vocês já veem a minha apresentação? Como é que está aí na tela para vocês? Ainda não entrou. Não? Não. Opa. Vou tentar de novo. Espera aí. Entrou.
Mas não no modo apresentação. Entrou no modo PowerPoint. Espera aí. Agora entrou. Agora entrou, né? Legal. Cloudflare Overview. Perfeito. Desculpem aí, obrigado de novo pela oportunidade, né, do painel. Então, vamos iniciar aqui, né? Antes da gente falar da interação do IoT com o Edge, eu queria só fazer uma breve introdução da plataforma Edge, né? Nesse caso, a nossa plataforma, né, para que todo mundo tenha uma ideia de tudo que o Francisco comentou, né, o que nós fazemos hoje, né? Então, hoje nós temos uma plataforma Edge proprietária, né? Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é proprietário da Cloudflare, o hardware, o software, toda a integração com o nosso dashboard é proprietário, né? A gente tem hoje uma presença global, são mais de 250 cidades ao redor do globo. A gente tem uma rede hoje já de alta escala, né? A gente já opera com mais de 125 terabps de escala global. A gente servimos hoje mais de 30 milhões de domínios e propriedades na internet, o que nos dá uma marca aí de processar hoje, através do nosso Edge, quase 20% de todo o tráfego web global, né? Então, é uma representatividade hoje para a internet muito grande, né? A nossa rede ela é uma rede com topologia Ncast, eu já vou detalhar isso nos slides seguintes, com exemplos práticos, né, do que isso significa. E importante essa escala massiva que a gente atende hoje, né, de mais de 30 milhões de domínios e propriedades. A gente utiliza aqui conceitos de inteligência artificial e machine learning para monitorar esse comportamento massivo, em especial o comportamento malicioso. E aí esses elementos de machine learning e inteligência artificial, eles complementam os aspectos de segurança, né, de todos os nossos serviços de forma automatizada. Basicamente, se analisa comportamento malicioso, a evolução do comportamento malicioso, e você também evolui de forma automatizada com algumas questões adicionais de segurança e performance. Então, a rede é um organismo vivo, aí, entre aspas, né, acompanhando e se adaptando às novas tendências, em especial no que diz respeito ao comportamento malicioso. Tá? Que também, no lado superior direito, é um pouco da nossa infraestrutura, né, uma breve figura aqui da nossa infraestrutura aqui no Brasil. A gente já tem hoje uma capilaridade bem representativa no Brasil também, em todas as suas regiões. Tá? Falar um pouquinho dos benefícios, né, de uma rede Edge global, regional, para a comunicação com dispositivos IoT. Não é só isso, mas é um dos temas de hoje, então a gente vai sempre focar nesse tema aqui também. Primeiro ponto, a questão da segurança, né? A comunicação do IoT com o Edge e com a origem. Isso tem que ser feito sempre de forma autenticada para garantir a segurança, evitar ataque, evitar comprometimento, seja da origem ou do próprio dispositivo. Tá? Com o Edge à frente, né, dessa comunicação, desse controle, você tem uma visibilidade, né, do que está sendo comunicado entre a origem, entre os dispositivos, dentro do seu setup de segurança, o que está, por exemplo, fazendo casamento com regras de permissão, o que está fazendo casamento com regras de bloqueio, que tipos de ataque você está conseguindo bloquear. Então, você opera com instrumentos e tem visibilidade do que acontece, né, no seu ambiente. Com relação à parte de performance, né, existe um elemento no Edge, que é o que a gente chama de cache, que é você, por exemplo, poder armazenar informações de forma totalmente descentralizada no cache do Edge, armazenado num nó Edge, né, e poder, por exemplo, fazer uma atualização, né, vamos dizer, uma atualização de firmware do seu dispositivo IoT. Se você tem milhões de dispositivos, você pode armazenar de forma totalmente descentralizada esse novo firmware nos nós Edge de uma rede Edge, né, desculpa a redundância, e atualizar isso de forma descentralizada e não sempre da sua origem,
para milhões de dispositivos. Isso vai te dar um aspecto de performance importante para essa operação e também de economia de todos os recursos relacionados com a sua origem. Memória, energia, a internet para manter essa origem conectada a tudo isso, enfim, ele te traz essas vantagens. E existem, para IoT, alguns cenários de extremos, né? Por exemplo, você instalar um dispositivo IoT independente, autônomo, num local remoto de difícil acesso, onde ele vai ter que ficar lá com uma bateria interna por 4, 5 anos, mandando informações para uma origem para você fazer uma interpretação qualquer, né, disposta aí por esse IoT. Então, a gente pode, por exemplo, também trabalhar no Edge com algumas ferramentas de compressão, né, nessa interação IoT-Edge, para utilizar menos recurso possível e para ter uma comunicação da forma mais efetiva possível, para que, por exemplo, essa bateria desse dispositivo ela dure o máximo e você tenha o máximo de troca de informações no mais longo período possível entre aquele dispositivo remoto e a sua origem, né, através do Edge. Falando de segurança, dando um exemplo aqui de segurança, né, então o que a gente recomenda, você ter um dispositivo IoT, né, isso vale também para toda a plataforma móvel, né, as trocas automatizadas de informação via APIs, né, tudo isso está dentro do mesmo conceito, né, sempre trabalhar com esse dispositivo utilizando um certificado client de segurança. O nosso Edge sempre vai reconhecer e validar a requisição desse dispositivo, vai fazer a validação desse certificado. Uma vez que ele seja assinado, validado, aí sim você permite a conexão com a origem. Então, é uma forma de você validar que realmente aquele dispositivo é o dispositivo que você quer que conclua a comunicação com a sua origem. Aqui você faz o compilamento, a análise computacional e tira aqui conclusões, né, de todas as informações que esses dispositivos mandam para você. Então, é uma forma de você proteger toda essa cadeia de comunicação, né, sempre com o dispositivo, um dispositivo móvel, um dispositivo IoT, ou uma aplicação, né, uma API, fazendo uma requisição automática, passando pelo Edge, onde você faz toda a validação, e aqui a gente entra com toda a parte de segurança e performance para fechar essa conexão também da forma mais segura e rápida possível. Tá? Eu havia comentado da importância de ter uma topologia Ncast, né, onde todos os nós Edge operam com o mesmo range IPs. Né? Então, por exemplo, quando você não tem a figura do Edge, né, com essa topologia, você tem uma comunicação entre o seu dispositivo, o seu usuário e a sua origem. Quando a gente coloca à frente dessa comunicação, né, uma rede Edge em proxy com essa origem, para fazer a validação desse request, por ser Ncast, ele já vai ter aqui uma questão de geolocation automática. Né? A partir do momento que vem uma requisição para essa origem, o nó mais próximo desse dispositivo, desse usuário, já vai receber essa requisição. Tá? Aqui vai ser feita toda a validação das questões de segurança, das regras de segurança, todas as validações de aceleração para a conexão desse dispositivo, desse usuário até a origem. Então, a questão de ser Ncast, ela é importante já para você ter sempre um nó mais próximo do seu dispositivo ou do seu usuário, fazendo essa validação, recebendo essa requisição, fechando a conexão e, eventualmente, fazendo a devolutiva, seja para o dispositivo, seja para o usuário. Então, é uma questão aqui de geolocation, você já ter o nó mais próximo interagindo com os seus requisitantes. Né? Obviamente, um parênteses aqui, né, para remotização da força de trabalho, essa topologia ela agrega muito, principalmente em termos de performance, porque você vai ter sempre um nó Edge próximo de quem está remotamente para fazer toda a validação e acelerar a conexão até a origem. Tem um outro detalhe também importante, né, que você consegue hoje já efetivar dentro do próprio Edge, que é a questão de computing ou
procedimentos computacionais e scripts, né? Quando você pode agregar no próprio Edge, o que a gente chama aqui de serverless application, né? Basicamente receber as informações dos usuários ou dos dispositivos e já fazer a análise computacional dessas informações dentro do próprio Edge. Você não precisa fazer isso dentro da origem, né? Com isso, você pode otimizar, né, o investimento, por exemplo, em servidores locais, utilizar dentro do próprio Edge, o mais próximo possível dos dispositivos ou dos usuários, a análise computacional e já extrair daqui um conjunto de informações analisadas, prontas para gerar uma conclusão, né? Enfim, gerar um gráfico e te permitir, obviamente, extrair e analisar o que está sendo monitorado pelos dispositivos. Tá? É muito comum, quando a gente fala de dispositivo IoT, toda a comunicação já que é feita automatizada por todos os dispositivos de plataforma móvel, de aplicações, né? O termo API, basicamente, vamos tratar aqui a API, a questão da troca de tráfego e solicitações automatizadas por qualquer dispositivo, incluindo dispositivos API, né? Então, isso acontece para que a gente possa navegar por sistemas de forma muito mais rápida, né, com performance superior, e isso existe, obviamente, para fazer com que as interações, né, de dispositivos entre pessoas, entre aplicações, seja cada vez mais abrangente e mais rápida, né? Esse é o objetivo, e a gente vê que o mundo está se orientando a essa automação, né? Na nossa perspectiva, uma métrica que a gente analisou até a metade do ano passado, a troca automatizada de tráfego, né, via API, né, a representatividade do tráfego dos requests HTTP oriundos de APIs, eles já representam quase 50% de todo o tráfego HTTP. Então, a gente vê um crescimento muito grande, é uma tendência, isso está crescendo de forma muito rápida, e até a própria abordagem que a gente faz com o cliente hoje em dia para entender o perfil de tráfego requer já esse tipo de cuidado, né? O quão automatizado, por exemplo, é a interação de dispositivos, a interação de usuários com relação à sua aplicação. Então, a gente já tem, por exemplo, aqui, de 2020 para 2021, a gente percebeu que isso já aumentou, né, vem crescendo quase 61%, né, desse último 2020 e 2021. Então, a nossa expectativa é que provavelmente essa pizza aqui ela tende a quebrar esse balanço de forma muito rápida, né? O tráfego de APIs ele tende a acelerar e acelerar de forma muito rápida. Quando você faz tudo de forma cada vez mais automatizada, tem interações aí entre N plataformas cada vez mais automatizadas, obviamente tudo isso é muito bom, muito rápido, aumenta também a sua superfície de ataque, e aí vem os desafios, né? Principalmente com relação à questão de segurança. Então, por exemplo, o próprio OWASP, ele já atualizou o que ele chama aqui de API Security Project, ele já tem uma listagem aí de preocupações, né, e de itens de segurança que eles julgam necessário uma atenção especial, né, e alguns desafios. Então, a gente até mapeou aqui alguns deles, que é a questão de Shadow API, trabalhar com autenticação fraca, né, não ter essa parte de uma conexão com um certificado assinado, isso abre muita exposição. Ter, de repente, como é tudo muito automático, rápido, alguns desvios de recursos ou alguma mudança muito rápida de interação e você, de repente, não ter a capacidade de atender ali uma solicitação excessiva de um determinado tipo de requisição. Entra aqui toda a parte de preocupação com relação ao vazamento de dados, né, a exposição de dados sensíveis e, obviamente, todo um conjunto de vulnerabilidades referentes à comunicação via API, comunicação automatizada.
Quando a gente se propõe a proteger esse tipo de requisição, né, de interação entre aplicações, interação automatizada, né, alguns pontos, alguns marcos importantes têm que ser levados em consideração, né? Primeiro, mapear todos os endpoints de APIs, né, que interagem com a sua aplicação, garantir o processo de requisição autenticada, né, o que a gente chama de TLS ou Mutual TLS, proteger essas APIs com o que a gente chama aqui de Positive Schema Security, vou detalhar isso, tá? E, obviamente, bloquear abuso e roubo de dados, né? Permitir a detecção de anomalia e monitorar e proteger o acesso a dados sensíveis, né? Tá tudo ali acontecendo de forma automática, muito rápida, você tem que ter a visibilidade disso e tem que ter alertas para qualquer evento anômalo ou fora de um padrão esperado. Dentro do que a gente se propõe aqui, né, em termos de serviços de proteção, né, cabe o destaque aqui, eu vou detalhar todos eles, mas uma breve menção aqui, a mitigação por ataque volumétrico nas camadas 3 e 7, disponibilizar o que a gente chama aqui de API Discovery para te dar visibilidade do que interage hoje com a sua aplicação de forma automatizada, a parte de autenticação, que é extremamente importante, o Schema Validation, né, eu vou detalhar isso, para criar aqui um nível maior, né, de proteção do comportamento que é esperado nessa troca automatizada de informação, analisar aqui e detectar anomalias, né, por questões volumétricas, ou se você tem, por exemplo, uma API que está com algum problema, né, você poder detectar isso antecipadamente e entrar com uma ação de remediação, e toda a parte que diz respeito à segurança, dados sensíveis e proteção de dados, né, e vazamento de dados, que é o que, obviamente, ninguém quer que aconteça. Quando a gente fala aqui de, por exemplo, um API Discovery, né, o que é isso? Né? A partir do momento que a gente coloca o nosso stack de proteção à frente desse tráfego automatizado, a primeira coisa importante que a gente traz para quem está ali analisando a segurança, né, dessa interação com a sua aplicação é o que a gente chama de API Discovery, né? O objetivo aqui é te dar visibilidade de tudo que interage com a sua aplicação, né? Se você não vê, você não tem como se proteger. Então, aqui o objetivo é dar uma fotografia de todos os APIs de endpoints que são descobertos, né? Interagindo com a sua plataforma, e aí, a partir daí, você pode entrar com ações, regras específicas e subir o nível de proteção para o que chega hoje, né? Que interage hoje com a sua aplicação. A parte de autenticação de APIs é muito importante, né? Você sempre, seja de um dispositivo IoT ou de um dispositivo móvel, fazendo uma interação direta com a sua aplicação, sempre ter a questão da autenticação, né? Isso é básico, né? Isso hoje, por exemplo, para fins de Open Finance e as operações peer-to-peer de criptomoeda, isso hoje não pode acontecer, né, sem esse tipo de proteção. Então, entra aqui toda a proteção nas camadas de autenticação, certificados de segurança, e hoje a gente pode também fazer uma análise de credenciais que são expostas, né, por motivos maliciosos, né, credenciais que são roubadas, isso é exposto na internet. A gente consegue trabalhar também, detectar isso, já colocar isso nos nossos sistemas de proteção, e se alguém captura uma identidade que vazou, né, e tenta fazer um acesso a uma aplicação com essa entidade que indevidamente se tornou pública, né, um grupo restrito de pessoas, por exemplo, buscando ação maliciosa, se ele tenta fazer isso, né, passa pelo nosso ED, o nosso ED já tem isso na base de dados, a gente trava, não vai deixar essa identidade autenticar mais com a sua aplicação, então a gente cria aqui uma camada adicional de suporte, né, de proteção. O Schema Validation, né? O que é o Schema Validation? As APIs, elas
elas aceleram, automatizam uma série de interações entre dispositivos, plataformas, aplicações, etc. Então, quando a gente cria, né, o Schema Validation, o que é isso? Né? O desenvolvedor ele prepara ali o que é esperado dentro de toda essa troca automatizada de informação, o passo a passo, como deve se comportar essa interação automatizada, né? Quais são os parâmetros, os métodos de análise, e basicamente você cadastra esses scripts, esses esquemas, tudo que está dentro desse esquema, dessa sequência, embora automatizada, dentro do esperado, obviamente, vai ser autorizado e vai ser concluído o acesso à interação. Obviamente, se tem alguma call de API que foge a esse esquema, foge a essa sequência de requisições e parâmetros, se isso não está dentro do esquema, isso obviamente é bloqueado. Então, é uma forma de você, dentro de um conceito de muita automação, já criar parâmetros e já poder filtrar e autorizar o que é esperado e bloquear alguns tipos de requisição que não são esperadas pela sua plataforma. Com relação à parte de acesso malicioso e abuso de APIs, né, a gente tem aqui dois pontos fundamentais, né, nessa ferramenta adicional aqui de proteção contra ataque de força bruta. Né? Até então, o ataque de força bruta ele visava muito o ataque de um determinado IP tentando acessar uma aplicação, por exemplo, com combinações de usuário e senha e o número de repetição. Esse era o ataque de força bruta tradicional. Né? Hoje em dia, com a automatização, esse ataque está muito mais complexo. Então, por exemplo, a gente tem a questão da detecção por anomalia, né, na questão volumétrica. Então, a partir do momento que você conhece, mapeia as aplicações e você cria um baseline de volumetria de tráfego que é esperada para aquela ação, você tem isso já na sua base de segurança. Tudo que fugir do ponto de vista volumétrico daquele padrão é considerado suspeito e você pode entrar com uma ação de bloqueio temporário, bloqueio definitivo, enfim, incrementar essa segurança. Né? Um exemplo para deixar isso talvez mais fácil de compreender, por exemplo, se você via API, você cria ali uma solicitação para reset de uma senha de um usuário na sua aplicação. Aquilo tem um padrão volumétrico de troca de informações para que isso seja feito. Né? Quando você faz, por exemplo, uma ação de login de um usuário para uma aplicação, aquilo também tem um padrão volumétrico para autenticar, reconhecer as informações do usuário, validar e aquilo passar. Se dentro de uma das ações que eu dei como exemplo, do ponto de vista volumétrico, você percebe que está tendo um desvio muito significativo, isso já pode ser uma tentativa de quebra de um padrão de segurança, e aí você pode entrar já com uma ação de bloqueio. Tá? E a gente tem também o que a gente chama aqui de rate limiting avançado, né? Então, para alguns aspectos aí dessa conexão via API, você pode já trabalhar com tokens, análise de cookie e inspeção do header dessa conexão. Então, é uma forma de você evoluir muito mais ao que a gente conhecia até então como rate limiting tradicional, já trabalhando com outras etapas de análise para evitar uma solicitação maliciosa ter êxito e ter acesso a uma informação indevida. Com relação à parte de prevenção, né, de interações via API relacionadas a vazamento de dados ou a acesso a dados sensíveis, né? Aqui você tem como principal objetivo evitar a exposição de um dado devido a uma API mal configurada ou disfuncional. Você faz essa análise, né? Existem também algumas ações que você pode implementar aqui para o que a gente chama de entrar com uma ação de resposta, ele chama aqui obfuscadas, né? Vem do termo aí obfuscating em inglês, né? Basicamente, você tem dentro
da sua troca de informações, você consegue já identificar informações sensíveis, né? Então, por exemplo, cartões de crédito, informações de saúde, um número de Social Security ou CPF, um número de RG ou de uma carteira de motorista, né? Enfim, um CPF, tudo isso você já consegue obfuscar e não expor, tá? dentro de um determinado cenário para evitar o vazamento desse tipo de informação. Então, já é um nível de informação trabalhando na análise do tipo de dado que está sendo solicitado e, eventualmente, entrar com uma ação de obfuscar isso para que isso não seja exposto. Aqui é uma breve correlação, né, do que o ASP agora recentemente atualizou, né, focando nessa parte de exposição de API. Então, a gente tem aqui o tal qual definido pelo OASP e tal qual, por exemplo, a gente entra aqui com um serviço ou uma solução específica para atender cada uma destas novas, digamos, guidance aqui, né, de segurança. Então, a gente tem aqui, para cada ação, uma correlação de um serviço ou um conjunto de serviços da Cloudflare para garantir esses pontos fundamentais aqui indicados pelo ASP para esse tráfego automatizado nas calls de API. E aqui, para a gente finalizar, dentro do que a gente já dispõe hoje como soluções de segurança para esse tipo de interação, né, os nossos serviços e as principais ações, que é a proteção de borda com Web Application Firewall, a proteção contra os ataques mais automatizados, que são os ataques de bots, toda a questão de Page Shield para evitar ataque no nível do browser do usuário, toda a parte que a gente comentou aqui de segurança, né, na comunicação entre o dispositivo, o edge e a origem, a parte que a gente chama aqui de API Shield, que previne, né, os ataques às APIs e você, por exemplo, extrair dados, né, simulando uma call de API legítima, extrair dados de uma aplicação, dados sensíveis, né, e toda a parte de proteção a ataques volumétricos, né, mais conhecido aqui como os ataques DDoS, né. E é isso, acho que como uma rápida introdução e complementar um tema aí que o Fernando iniciou, eu agradeço aqui a oportunidade e acho que a ideia agora é a gente poder debater um pouquinho em cima do que foi apresentado. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Jorge. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês veem o potencial do crescimento de Edge Computing, principalmente no Brasil, né? Nós temos agora a concorrência do 5G, as operadoras prometem instalar vários data centers 5G para viabilizar principalmente as grandes capitais, mas eu vejo que o 5G também tem uma grande oportunidade de negócio em áreas onde tem um grande adensamento de aplicações, né? Por exemplo, na zona da Paulista existe um grande número de hospitais que poderiam se beneficiar de um data center edge próximo. Na área industrial, nós temos a região do ABC em São Paulo, temos a região lá do Vale do Itajaí em Santa Catarina, enfim, existem vários exemplos dessa ordem. Você sente uma movimentação, por exemplo, no crescimento da infraestrutura voltada a resolver problemas onde as soluções de IoT têm uma grande aplicabilidade, que tem um grande potencial de crescimento? Como é que vocês estão vendo essa questão? E no caso do Jorge, né, se a Cloudflare pretende também aumentar o ponto de presença dela nessas regiões, tendo em vista essa oportunidade de negócio. Bom, Claudinei, eu vejo sim um aumento expressivo aí da questão do Edge Computing. O 5G, ele vem como um ambiente, né, até para propiciar esse aumento do Edge Computing e o aumento dos dispositivos de IoT que podem se conectar à rede. Ele era, inclusive, chamado no começo da implantação, no começo dos estudos do 5G, como a rede dos IoTs, né? Enquanto o 4G permite uma certa capacidade de conexão de dispositivos diferentes, o 5G aumenta isso em mais de uma centena de vezes.
regiões que você comentou, por exemplo, como da Paulista, do ABC, elas são regiões óbvias pela quantidade de oportunidades, mas o 5G ele vai permitir também que esses dispositivos conectados eles estejam fora dos grandes centros. A gente vai ter qualidade de conexão, a gente vai ter presença de conexão, que é uma coisa que a gente não tem hoje em todos os lugares. A gente vai ter capacidade de conexão e qualidade de conexão mesmo em ambientes mais remotos, mesmo em cidades e localidades menos atrativas, né, se é que eu posso usar esse termo, mas menos atrativas do ponto de vista de quantidade de oportunidades que uma Paulista ou uma região do ABC fornecem. Eu comentei que hoje, esse ano, é esperado um crescimento de cerca de 26%, 25%, 26% de crescimento da computação de borda em relação à computação tradicional, e esse número em 2026 deve chegar a 35%. Então, é esperado esse crescimento, toda a indústria vem se preparando para isso de fato. Não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, Claudinei. Sim. Jorge, como é que a Cloudflare vê essas oportunidades? Haja visto que ela tem essa rede global, né? E obviamente está perto dos centros onde existe uma grande quantidade de processamento, acho que é bastante relevante para os negócios, né? Sim, eu acho, assim, dentro do que o Francisco apresentou, acho que o Brasil apresenta todos os cenários que acho que foi nos últimos slides do Francisco, né, de como as coisas evoluem no mundo. Acho que o Brasil tem ali em diferentes regiões esses mesmos níveis de desenvolvimento, né? Quando a gente fala do eixo Rio-São Paulo, sul do Brasil, acho que o nível de desenvolvimento é um, as demais regiões elas têm um outro nível de desenvolvimento. Eu acho que todo mundo está brigando por melhorar conectividade, né? Já existe um entendimento de que o conteúdo tem que estar cada vez mais próximo dos usuários, das massas que fazem o acesso disso, e o Brasil é um desafio, porque é um país continental, por isso que a gente vem ampliando muito a presença, não só no Globo, mas no Brasil. A gente dobrou no último ano, e esse ano não deve ser diferente, o número de nós, né, fugindo um pouco daquele eixo tradicional, né, Nordeste, Sudeste, Sul. A gente já está mapeando e incrementando a capilaridade no Centro-Oeste e no Norte do país, porque a gente pode entrar com funcionalidades para melhorar a performance. E no final, né, o que conta, né, para todo mundo que abre, né, uma aplicação hoje, a internet, é a experiência do usuário, né? Então, aí entram ferramentas de segurança, de performance, para você também, de forma muito rápida, não prejudicar essa navegação. E eu acredito que a evolução dos edges, a evolução dos grandes data centers, a evolução de data centers de porte médio e pequeno, e a distribuição de tudo isso dentro de um país como o Brasil, ele só tende a crescer. Esse conteúdo tende a ser cada vez mais distribuído, mais próximo da base de usuários, e todo mundo quer performance, todo mundo quer o usuário ali feliz, executando uma operação, fazendo uma navegação, pondo um pedido de compra e tendo uma resposta rápida. A internet tem que atender esses pré-requisitos, né? Senão você perde o negócio. É basicamente isso. Nós estamos aqui finalizando o nosso tempo, mas temos uma pergunta aqui para a gente não deixar de responder. É uma pergunta do SG Franco, do UOL. Ele diz assim: a aceleração da economia digital não espera que o site de Edge esteja projetado, implementado e gerido com segurança. Como resolver o descompasso entre a ampliação da infraestrutura digital de IoT Edge e a conquista de maturidade nesse ambiente? Quem quer começar? Essa pergunta eu começo com ela, se o Jorge me permitir. Pode ir. Mas é uma pergunta muito boa, é uma pergunta que movimenta o mercado hoje em dia, e eu acho que é uma das perguntas mais recorrentes e difíceis de responder que a indústria vem enfrentando. Até parabenizar aí o Franco do UOL pela pergunta. Eu comentei sobre o cenário mundial, como que o Edge Computing está surgindo e se desenvolvendo no mundo, e eu acho que essa primeira afirmação da pergunta do Franco, né, que a economia não espera, ela é o que a gente vê acontecendo largamente no mercado europeu, principalmente. O mercado europeu ele era o mercado mais desenvolvido em termos
de infraestrutura de missão crítica, de infraestrutura onde a transformação digital acontecia, e ele se aproveitou muito dessa infraestrutura existente para criar a capacidade de Edge Computing. Só que você cria uma capacidade que tem uma série de demandas em cima de uma infraestrutura que foi criada para outra finalidade, né? Então aí a gente tem os problemas, os gaps, principalmente sobre o que ele comentou aqui com a gestão de segurança e eficiência operacional. Eficiência não só do ponto de vista ambiental, mas econômico também. Então como que a gente resolve isso? A abordagem de construção do Edge Computing, ela é bastante diferente de um data center tradicional. Enquanto um data center tradicional ele é construído da forma como está descrito, né? Ele é projetado, ele é implantado, ele é comissionado, testado. Os sites de Edge, em geral, eles partem de uma abordagem diferente, com produtos padronizados, com infraestrutura homogênea, até para permitir a questão da manutenção, depois da operação, pelas equipes, né, das empresas, que são menores, e utilizando técnicas como pré-fabricação, utilizando técnicas como data centers modulares, escaláveis, que crescem de acordo com a necessidade das aplicações. Eu tenho um micro data center hoje que pode começar recebendo 1.000 dispositivos de IoT, em termos de capacidade de processamento e armazenamento, prevendo que conforme a demanda aumente, eu possa escalar ele para 10.000, 100.000 dispositivos, ou que eu possa replicar isso em diferentes regiões, se eu for um centro de distribuição de um grande provedor de logística, por exemplo, ou de um hospital. Então, eu acho que a mensagem, de uma forma resumida, até para passar a palavra para o Jorge, é a forma de se construir capacidade de missão crítica para o Edge Computing é distinta da capacidade de construir missão crítica para data centers de hiperescala e data centers de core. Jorge. Obrigado, Claudinei, obrigado pela pergunta. Eu vejo da seguinte forma, acho que existem requisitos, né, que precisam ser atendidos para você implementar um nó Edge, né, num determinado local, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é o local onde vai ser instalado esse nó, ele tem que garantir, né, uma série de requisitos, principalmente da própria segurança física e de quem acessa esse equipamento, né? Isso a gente toma muito cuidado em selecionar isso de forma muito criteriosa, né? Então, isso é um ponto muito importante, é uma preocupação bem pertinente que foi colocada aqui. E eu também vejo, como um contraponto à própria pergunta, que dentro de toda essa evolução, né, de demandas, de novas formas de ataque, eu vejo que o Edge, do ponto de vista de escala, né, de poder atender de forma muito rápida qualquer tendência ou qualquer nova forma de ataque, eu vejo hoje como uma das melhores opções para você poder, inclusive, atender a desvios de comportamento ou desvios de demanda, e escalabilidade. Então, essa é a forma como eu vejo hoje. Você, do ponto de vista de nível físico, né, e de infraestrutura física, né, de todos os equipamentos de segurança, você não tem a mesma velocidade, a mesma escalabilidade para poder se ajustar a novas tendências. E isso no Edge você consegue. Um exemplo muito prático hoje em dia foi tudo que aconteceu no início da pandemia e toda a mudança que teve que ser feita, por exemplo, para atender uma força de trabalho que saiu de um escritório e passou a trabalhar de casa. A rede corporativa virou o acesso à internet que todo mundo tem em casa, né? E o Edge entra com uma série de serviços para poder, por exemplo, proteger esse tipo de conexão. Então, acho que, para surpresas, né, e para uma adaptabilidade muito rápida, o Edge é, sim, uma excelente opção. Perfeito. Bom, infelizmente já passamos aqui do nosso tempo, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Francisco e do Jorge. E nós vamos agora fazer o sorteio dos nossos patrocinadores. Jorge, se Francisco, se vocês ficarem aí na tela, tudo bem? A gente vai girar a roleta aqui
O primeiro, nós vamos sortear um kit da Fuse, que consiste de um Moleskine, uma caneta e um esquise. São 3 kits que a gente vai sortear. Então, agora vamos sortear o primeiro kit. Pode girar a roleta. Agora, Fagner Augusto de Almeida, nossa organização vai entrar em contato com você, Fagner. Vamos ao segundo sorteio do kit da Fuse IoT. Jackson Arres Dantes Bezerra. Jackson, parabéns. Nossa organização vai entrar em contato com você. E agora o terceiro kit oferecido pela Fuse IoT. Paulo Leal. Parabéns, Paulo. Agora vamos sortear o kit. Vamos sortear agora a caixa de som oferecido pela CrowdStrike. Pode girar a roleta. Jefferson, nossa organização vai entrar em contato com você. E hoje o último sorteio do dia, que é um AirDots oferecido pela Cloudflare. Pelo Frank Marlon Ferreira Najar. Parabéns, Frank. Bom, pessoal, gostaria novamente de agradecer a presença de todos vocês, da nossa audiência, dos nossos palestrantes. Amanhã nós teremos mais sorteios também no segundo dia da 6ª edição do IoT Business Forum. E voltamos amanhã às 9 horas com o nosso painel sobre IoT na área de saúde, que é um grande tema relativo à aplicação de IoT no Brasil e mundialmente. Mais uma vez, obrigado e até amanhã, pessoal. Obrigado. Obrigado, um abraço.